A mansão luxuosa de Tufão resplandece sob a luz matinal que invade pelos amplos janelões. O som de passos apressados ecoa pelo corredor de mármore. Jorginho desce as escadas com pressa, vestindo jeans e camiseta casual. Seus olhos estão injetados, revelando uma noite sem dormir. Na sala, Débora toma café enquanto folheia uma revista de moda. Ela ergue os olhos ao ver o enteado. Débora pergunta se ele vai sair tão cedo, sem nem tomar café da manhã. Jorginho mal olha para ela, verificando o celular compulsivamente, dizendo que não tem fome e precisa resolver uma coisa importante. Débora, preocupada, questiona se tem a ver com aquela história da Neide, afirmando que ela e o pai dele estão muito preocupados. Jorginho explode, irritado, questionando se eles estão preocupados depois de terem passado anos escondendo a verdade dele. Ele grita que sua vida inteira foi uma mentira e agora querem que ele simplesmente esqueça. A voz dele sobe de tom, ecoando pela casa. Tufão surge da cozinha, segurando uma xícara de café, pedindo para o garoto abaixar o tom, dizendo que a madrasta só está tentando ajudar. Jorginho rebate que ajudar seria ter contado a verdade desde o começo, que ele tinha o direito de saber quem é sua mãe biológica. Tufão se aproxima com voz grave, questionando se ele acha que encontrar essa tal Neide vai mudar alguma coisa, se ela vai a Brocolô e tudo vai ficar bem, afirmando que a vida não é novela. Jorginho responde que não é sobre isso, é sobre verdade, sobre saber de onde ele veio, entender quem ele é. Débora se levanta, tentando mediar, dizendo que eles entendem a dor dele. Jorginho interrompe, gritando que não, eles não entendem e nunca vão entender o que é descobrir aos 25 anos que sua história toda foi fabricada. O silêncio tenso toma conta da sala. Tufão respira fundo, tentando controlar a própria frustração. Ele pede para Jorginho sentar e conversarem como homens. Jorginho diz que não tem tempo para conversa, que conseguiu o endereço onde ela pode estar. Débora fica alarmada, dizendo que ele não sabe nada sobre essa mulher, questionando, e se for perigoso. Jorginho pergunta como pode ser perigoso se ela é sua mãe. Tufão, com voz firme, responde que é porque ele não sabe o que ela fez. Não sabe por que ela o abandonou, que existem coisas que ele ainda não sabe. Jorginho interrompe, pedindo para contarem tudo, dizendo que está cansado de segredos. Tufão e Débora trocam olhares preocupados, algo que eles sabem e não querem revelar. Tufão diz que não é tão simples assim. Jorginho explode, dizendo que nada nessa família é simples. Tudo é mentira, manipulação, segredo, que tá farto. Ele se vira para sair, mas Tufão segura seu braço com força, pedindo como seu pai que ele desista dessa busca. Jorginho, com olhos marejados, diz que Tufão pode ter o criado, mas não pode controlar sua vida, que precisa fazer isso. Precisa olhar nos olhos dela e perguntar por que ela o abandonou. Débora, com voz embargada, diz que às vezes as respostas que procuramos só trazem mais dor. Jorginho responde que então que seja, mas vai ser sua dor, sua verdade. Ele se solta do aperto do pai e segue em direção à porta. Antes do Sayer, vira-se uma última vez dizendo que eles podem não aprovar, mas isso é algo que ele precisa fazer sozinho. A porta se fecha atrás dele. Débora cobre o rosto com as mãos, visivelmente abalada. Tufão soca a parede com força, fazendo um quadro tremer, xingando e dizendo que sabia que esse dia ia chegar. Débora, chorando, diz que precisam contar para Carminha, que ela tem que saber que Jorginho está procurando Neide. Tufão fica tenso ao mencionar Carminha, dizendo que ela vai pirar quando souber disso. Débora questiona se ele não entende que se Jorginho encontrar Neide e descobrir a verdade sobre o passado dela, sobre a ligação dela com Carminha, vai ser o fim de tudo. Tufão fecha os olhos, o peso da situação é evidente em seu rosto. Ele diz que vai até lá agora, que precisa avisar Carminha antes que seja tarde demais. Débora pergunta e se ela fizer alguma loucura, lembrando que ele conhece Carminha e que ela é capaz de qualquer coisa quando se sente ameaçada. A casa de Carminha é ainda mais opulenta que a de Tufão. Cada detalhe grita riqueza e poder. Ela está sentada em um sofá de veludo, sorrindo enquanto observa uma foto em suas mãos, dela com Max, seu filho, em um momento aparentemente feliz. Nina entra na sala carregando uma bandeja com café. Ela é empregada doméstica na casa. Ao ver Carminha sorrindo, Nina sente um aperto no peito. Com voz baixa, ela anuncia o café. Carminha nem ergue os olhos, apenas gesticula para que Nina coloque a bandeja na mesa de centro. Radiante, Carminha comenta que Nina viu que Max finalmente a perdoou, que depois de tanta briga, tanta discussão, seu filho voltou para ela. Nina aperta os lábios, forçando um sorriso educado, dizendo que bom. Carminha nota a frieza, questionando se é só que bom, dizendo que Nina não entende o que isso significa, que seu filho, sua vida, voltou a falar com ela, que está completa novamente. Nina, controlando-se,
concorda dizendo que sim, senhora, que deve ser muito bom ter seu filho de volta. Carminha, suspeitando, pergunta por que ela tá falando assim com esse tom. Nina fica defensiva, pedindo desculpas, dizendo que não quis parecer grossa. Carminea se levanta, aproximando-se de Nina, acusando-a de estar com inveja. Não é, porque ela não tem família, não tem ninguém, então não consegue se alegrar pela felicidade dos outros. Nina respira fundo, as unhas cravando nas próprias mãos, para manter a compostura, dizendo que não é isso, que só acha que... Carminha interrompe, perguntando, acha o quê? Mandando-a falar. Nina explode dizendo que acha que a senhora só pensa em si mesma, que não percebe como machuca as pessoas ao seu redor, que Max só voltou porque se sentiu pressionado, ou porque a senhora manipulou a situação de alguma forma. O silêncio que se segue é gélido. Carminha dá um passo à frente, seus olhos faiscando de raiva. Com voz baixa e ameaçadora, ela diz para Nina ter muito cuidado com o que diz, que ela é apenas uma empregada nesta casa e pode ser substituída a qualquer momento. Nina, tremendo mas mantendo-se firme, responde que pode ser empregada, mas não é cega nem surda, que vê e ouve coisas nesta casa, coisas que a senhora não gostaria que outras pessoas soubessem. O rosto de Carminha empalidece por um instante antes de recuperar a compostura. Ela sorri, mas é um sorriso frio, calculista. Pergunta a Nina que coisas exatamente ela está insinuando. Nina hesita, percebendo que talvez tenha ido longe demais, mas já não há volta. Com voz mais suave, mais firme, ela menciona as conversas telefônicas, tarde da noite, os encontros secretos, os documentos que Carminha esconde sempre que alguém entra no escritório. Carminha ri, mas é uma risada sem humor, dizendo que Nina tem uma imaginação muito fértil, que deveria escrever livros ao invés de limpar casas. Nina tá prestes a responder quando a campainha toca, quebrando a tensão do momento. Carminha ordena que ela vá atender, mas seus olhos transmitem uma mensagem clara. Esta conversa não acabou. Nina sai da sala com as pernas trêmulas, consciente de que acabou de cruzar uma linha perigosa. Ao abrir a porta, depara-se com Tufão, que parece agitado e preocupado. Ele pergunta se Carminha está em casa, que precisa falar com ela urgentemente. Nina acena com a cabeça e o conduz até a sala. Quando Tufão entra, Carminha já recompôs completamente sua máscara de elegância e controle. Ela sorri, perguntando que surpresa agradável. O que traz Tufão à sua humilde morada tão cedo? Tufão não tem paciência para formalidades, dispensando Nina com um gesto. Quando ficam sozinhos, ele vai direto ao ponto, dizendo que eles têm um problema grande. Carminha, mantendo a calma, pergunta que tipo de problema. Tufão respira fundo e solta a bomba. Jorginho descobriu sobre Neide, e está procurando por ela neste exato momento. A máscara de Carminha racha por um segundo. Seus dedos apertam o braço do sofá com tanta força que seus nós dos dedos ficam brancos. Com voz controlada mais tensa, ela pergunta, o que ele quer dizer com descobriu. Tufão explica que Jorginho encontrou documentos antigos, certidões, registros, que Débora havia guardado, achando que estavam seguros, que ele passou a noite pesquisando, e de alguma forma conseguiu o endereço onde Neide pode estar. Carminha se levanta abruptamente, começando a andar de um lado para o outro da sala como um felino enjaulado. Ela questiona como ele foi tão descuidado, como permitiu que isso acontecesse depois de todos esses anos, mantendo o segredo. Tufão se defende dizendo que não foi descuidado, que Jorginho é adulto e determinado, que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Carminha para de andar e se vira para ele com olhos flamejantes, dizendo que não devia acontecer nunca, que eles tinham um acordo, que Neide devia permanecer enterrada no passado onde pertence. Tufão tenta acalmá-la, dizendo que gritar não vai resolver nada, que precisam pensar no que fazer agora. Carminha ri amargamente, perguntando o que fazer. Se ele tem alguma sugestão brilhante, porque se Jorginho encontrar Neide e ela contar a verdade, toda a verdade, tudo o que construíram vai desmoronar. Tufão pergunta se ela tem certeza de que Neide vai contar. Afinal, ela tem tanto a perder quanto eles. Carminha responde que essa é exatamente a questão. Neide tem tanto a perder que pode usar a verdade como arma, como barganha, pode chantageá-los, destruí-los. Ela caminha até o bar e serve uma dose generosa de uísque, mesmo sendo manhã, virando-a de uma só vez. Com as costas ainda viradas para Tufão, ela diz que ele precisa encontrar Jorginho antes que seja tarde, que precisa impedi-lo de falar com Neide a qualquer custo. Tufão questiona como não pode simplesmente sequestrar o próprio filho. Carminha se viera seus olhos frios e calculistas, dizendo que então convença-o. Minta, faça o que for necessário, mas não deixe que ele chegue até Neide.
Tufão está prestes a responder quando seu celular toca. É Débora. Ele atende, e seu rosto vai ficando cada vez mais pálido, conforme ouve. Quando desliga, olha para Carminha com expressão derrotada, dizendo que é tarde demais, que Débora acabou de ligar. Jorginho enviou uma mensagem dizendo que encontrou o endereço de Neide e está a caminho agora. Carminha fecha os olhos e quando os abre novamente, há uma determinação fria neles. Ela pega o celular e disca um número. Com voz autoritária, ela diz para a pessoa do outro lado que tem um trabalho urgente, muito urgente, e que pagará o dobro se for resolvido hoje. Tufão a observa com crescente alarme, perguntando o que ela está fazendo. Carminha desliga o telefone e o encara, dizendo que está fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, garantindo que o passado permaneça exatamente onde está. Enquanto isso, em outra parte da cidade, Jorginho estaciona seu carro em frente a um prédio antigo e degradado no subúrbio. O contraste com a mansão onde cresceu não poderia ser maior. Ele verifica o endereço no celular mais uma vez, confirmando que é ali. Seu coração bate acelerado, uma mistura de ansiedade, medo e expectativa. Ele respira fundo e sai do carro. O elevador está quebrado, então ele sobe as escadas até o quarto andar. O corredor é estreito e mal iluminado, com um papel de parede descascando e um cheiro de umidade no ar. Ele encontra a porta do apartamento 312 e para em frente a ela. Sua mão está levantada para bater quando ouve vozes do outro lado. Uma delas é feminina, rouca, provavelmente de anos fumando. A outra também é feminina, mas diferente. Mais diferente, mais de refinada. Jorginho franze a testa, tentando ouvir melhor. A voz rouca está dizendo que não pode continuar assim, que precisa de mais dinheiro se vão querer que ela continue calada. A outra voz responde com irritação dizendo que já pagou mais do que o combinado, que ela tá ficando gananciosa demais. Jorginho reconhece algo na segunda voz, mas não consegue identificar o que. Ele encosta o ouvido na porta. A voz rouca, presumivelmente Neide, diz que ganância não tem nada a ver, que ela arriscou tudo, que teve que abrir mão do próprio filho, que merece viver bem pelo resto da vida depois de tudo que fez. A outra voz fica silenciosa por um momento. Depois responde em tom de ameaça velada que ela precisa ter cuidado, que existem maneiras de garantir silêncio permanente, que não envolvem pagamento. Neide ri, mas é uma risada nervosa, dizendo que ameaças não funcionam mais, que ela tem tudo documentado, tudo guardado em lugar seguro. Se algo acontecer com ela, essas informações vão para a imprensa automaticamente. O silêncio do outro lado é pesado. Então a segunda voz diz que ela é mais esperta do que parece, mas que cuidado nunca é demais, que acidentes acontecem o tempo todo. Jorginho sente um frio percorrer sua espinha. O que diabos está acontecendo ali dentro? Sobre o que elas estão falando? Antes que possa processar, ele ouve passos se aproximando da porta. Instintivamente, ele se afasta e se esconde atrás de uma coluna no corredor. A porta se abre e uma mulher sai. Jorginho não acredita no que seus olhos veem. É Carminha. Carminha, que deveria estar em sua mansão, está saindo do apartamento de sua mãe biológica. Ela olha para os lados cautelosamente antes de se dirigir para as escadas. Jorginho permanece paralisado, sua mente tentando processar essa informação impossível. Quando Carminha desaparece escada abaixo, ele sai de trás da coluna, completamente confuso. O que Carminha estava fazendo ali? Como ela conhece Neide? Por que estavam discutindo sobre dinheiro e segredos? Ele se aproxima da porta novamente, agora mais determinado do que nunca a obter respostas. Bate 3 vezes. Silêncio. Bate novamente, mais forte. Uma voz rouca do outro lado pergunta quem é. Jorginho respira fundo e diz seu nome, dizendo que está procurando por Neide, que acredita ser ela sua mãe. O silêncio do outro lado é longo, muito longo. Finalmente ele ouve o som de várias trancas sendo abertas. A porta se abre revelando uma mulher de aproximadamente 55 anos. Cabelos grisalhos mal cuidados, rosto marcado por uma vida difícil, mas onde ainda se podem ver traços de beleza passada. Ela olha para Jorginho como se estivesse vendo um fantasma. Suas mãos começam a tremer e ela se apoia no batente da porta. Com voz embargada, ela sussurra que ele cresceu. Ficou um homem, que ela sempre soube que esse dia chegaria, mas nunca imaginou que seria tão difícil. Jorginho sente as próprias lágrimas começando a se formar. Ele pergunta se ela é realmente Neide, se ela é sua mãe. Neide acena com a cabeça lentamente, dizendo que sim, ela é, ou era, não sabe mais o que é. Ela o convida para entrar, dizendo que se ele veio até aqui, merece ouvir a verdade, toda ela, por mais dolorosa que seja. Jorginho entra no pequeno apartamento. É modesto, mas limpo, com
com móveis antigos e algumas plantas na janela. Neide o convida para sentar no sofá e oferece café, que ele recusa. Ela se senta em uma cadeira à frente dele, mantendo uma distância segura, como se tivesse medo de se aproximar demais. Jorginho não consegue tirar os olhos dela, procurando traços de si mesmo naquele rosto. Finalmente, ele pergunta diretamente por que ela o abandonou. Por que nunca foi atrás dele? Por que deixou que ele crescesse sem saber a verdade? Neide fecha os olhos, uma lágrima escorrendo por seu rosto. Ela diz que não tem desculpa, que não existe justificativa, que possa apagar o que fez, mas que pode ao menos explicar as circunstâncias. Ela conta que era muito jovem quando engravidou, apenas 18 anos, sem família, sem recursos, trabalhando em empregos precários para sobreviver. Quando descobriu a gravidez, entrou em pânico, não sabia o que fazer, não tinha como criar uma criança. Foi então que ela conheceu Carminha. Jorginho se inclina para frente, pedindo para ela parar ali mesmo e explicar como conheceu Carminha. O que ela tem a ver com tudo isso? Neide hesita, percebendo que está entrando em território perigoso. Ela pergunta se ele tem certeza de que quer saber, porque uma vez que ela conte, não há como desfazer o conhecimento. Jorginho, com voz firme, diz que não veio até ali para ouvir meias verdades, que quer saber tudo. Neide suspira profundamente e começa a contar. Ela explica que Carminha na época trabalhava em um hospital, não como médica, mas em uma posição administrativa, e tinha acesso a registros, documentos, informações confidenciais. Carminha tinha um esquema onde ela identificava mães em situação vulnerável, mães que não tinham condições de criar seus filhos, e oferecia uma solução. Ela pagava essas mães para que renunciassem aos filhos, então vendia essas crianças para casais ricos que queriam adotar, mas não queriam passar pelos trâmites legais demorados ou que tinham sido rejeitados pelos processos convencionais. Jorginho sente seu estômago embrulhar. Ele pergunta se ela está dizendo que Carminha comprava e vendia bebês. Neide acena com a cabeça, dizendo que sim, era exatamente isso, e que ela foi uma das mães que vendeu o próprio filho. Jorginho se levanta abruptamente, começando a andar de um lado para o outro do pequeno apartamento, passando as mãos pelos cabelos em desespero. Ele questiona se isso significa que Tufão comprou ele, que ele foi vendido como mercadoria. Neide rapidamente esclarece que não exatamente, que a situação de Tufão foi diferente. Ela explica que Tufão e Débora tentavam ter filhos há anos sem sucesso. Tinham tentado adoção legal, mas foram rejeitados por alguma questão burocrática. Estavam desesperados. Carminha, sempre oportunista, viu uma chance e os abordou, dizendo que conhecia uma jovem que estava grávida, mas não tinha condições de criar a criança, que poderia arranjar uma adoção privada. Tufão, inocente e desesperado por um filho, acreditou que tudo era legal. Não sabia que estava comprando uma criança. Carminha falsificou documentos fazendo parecer que Débora havia dado à luz em uma clínica particular que convenientemente pegou fogo anos depois, destruindo todos os registros. Jorginho para de andar e olha para Neide, perguntando quanto ela recebeu por ele. Neide baixa a cabeça envergonhada, dizendo que 50 mil reais, uma fortuna para ela na época. Ela rapidamente se defende dizendo que estava desesperada, sem teto, sem comida, que Carminha a convenceu de que era o melhor para a criança, que ele teria uma vida boa, com família rica, educação, oportunidades que ela nunca poderia proporcionar. Jorginho ri amargamente, dizendo que então ela trocou o próprio filho por dinheiro e uma consciência limpa, convencendo-se de que estava fazendo um favor. Neide começa a chorar mais intensamente, dizendo que não passou um dia sem que ela pensasse nele, sem que se arrependesse, que o dinheiro acabou rápido, que ela gastou a maior parte tentando esquecer a dor, através de bebida e mais decisões. Ela diz que quando finalmente ficou sóbria e quis procurá-lo, Carminha a ameaçou, disse que se ela chegasse perto dele, contaria tudo para a polícia, que garantiria que ela fosse presa. Jorginho, tentando processar tudo, pergunta então por que Carminha continuava visitando ela. Por que estavam discutindo dinheiro hoje? Neide limpa as lágrimas e explica que há alguns anos ela descobriu algo sobre Carminha, algo que vai muito além do esquema de adoção ilegal, algo que poderia destruir completamente a vida dela. Jorginho pergunta o que é. Neide hesita, dizendo que não pode contar, que é perigoso demais, que Carminha é capaz de qualquer coisa para proteger seus segredos. Jorginho se aproxima dela, dizendo que já foi longe demais para parar agora, que precisa saber tudo. Neide olha nos olhos dele e vê a determinação do filho que abandonou. Ela respira fundo e decide contar. Ela revela que Carminha não apenas vendia bebês. Ela também estava envolvida em algo muito pior. Ela organizava sequestros de crianças de famílias ricas, exigia resgates, e quando os pais pagavam, ela devolvia as crianças, mas quando não pagavam,
ela vendia essas crianças no mercado negro internacional. Jorginho sente suas pernas fraquejarem, ele se senta pesadamente no sofá, em choque, pergunta como ela descobriu isso. Neide explica que anos após ter vendido Jorginho, ela estava em um bar afogando as mágoas, quando reconheceu um dos homens que trabalhava com Carminha, na época do esquema de adoção. Ele estava bêbado, e começou a falar gabando-se dos crimes que tinha cometido, do dinheiro que tinha ganhado. Foi ele que contou sobre os sequestros. Neide, vendo uma oportunidade de finalmente ter algum poder sobre Carminha, começou a investigar discretamente. Ela reuniu evidências, documentos, registros de conversas, tudo que pôde. Quando tinha material suficiente, foi até Carminha e fez um acordo. Carminha pagaria a ela uma pensão mensal generosa, em troca de seu silêncio. Carminha não teve escolha senão aceitar. Isso já dura 7 anos. Jorginho tá atordoado com as revelações. Ele pergunta se ela tem essas evidências, se pode prová-las. Neide acena que sim, dizendo que tem tudo guardado em um cofre em banco, com instruções para que sejam enviadas para as autoridades caso algo aconteça com ela. Jorginho diz que ela precisa ir à polícia agora, que Carminha precisa pagar pelos crimes. Neide balança a cabeça, dizendo que não é tão simples, que se ela for à polícia, ela mesma será presa por cumplicidade, por ter vendido o próprio filho, por ter extorquido Carminha por anos, que terminará na cadeia. Ou pior, ela diz que Carminha tem conexões, pessoas poderosas que a protegem, que seria a palavra dela contra a de uma alcoólatra, sem credibilidade. Jorginho argumenta que com as evidências seria diferente. Neide diz que talvez, mas que não está disposta a arriscar, que o acordo que tem funciona bem para ambas as partes. Jorginho se levanta, dizendo que não pode acreditar no que está ouvindo, que ela está protegendo uma criminosa, uma sequestradora de crianças, em troca de dinheiro. Neide se defende dizendo que está protegendo a si mesma, que já perdeu tudo uma vez, não vai arriscar perder de novo. Jorginho diz que vai à polícia então, que ele contará tudo. Neide entra em pânico, segurando o braço dele, implorando para que não faça isso, que ele não entende quão perigosa Carminha é, que ela já mandou matar pessoas antes, que se ele a expor, ambos estarão em perigo mortal. Jorginho se solta, dizendo que não pode simplesmente fingir que não sabe de nada, que precisa fazer a coisa certa. Neide, desesperada, revela mais um segredo. Max, o filho de Carminha, não é realmente filho dela. Ela o sequestrou quando era bebê de uma família rica e criou como se fosse seu. Jorginho fica paralisado. Pergunta se Max sabe disso. Neide diz que não, que ninguém sabe, exceto ela, Carminha e os capangas que realizaram o sequestro na época. Jorginho tá sobrecarregado com tanta informação chocante. Ele se senta novamente, cabeça entre as mãos. Neide aproveita a hesitação dele e continua falando, dizendo que ela entende a raiva dele, o ódio que deve sentir por ela, mas que ir à polícia não vai mudar o passado, não vai desfazer os erros, só vai criar mais dor, mais destruição. Ela implora para que ele pense em Tufão e Débora, que são inocentes em tudo isso, que ficarão devastados quando descobrirem a verdade sobre a adoção, que suas vidas serão arruinadas também. Jorginho levanta a cabeça, olhos vermelhos, e diz que Tufão já sabe de alguma coisa, que ficou claro pela reação dele quando Jorginho disse que ia procurar Neide. Neide confirma que sim, Tufão descobriu a verdade sobre a adoção ilegal há alguns anos. Carminha contou a ele quando precisou garantir que ele a ajudasse a manter Neide sob controle, mas Tufão não sabe sobre os sequestros, não sabe sobre Max, não sabe da profundidade dos crimes de Carminha. Jorginho questiona como Tufão pode saber que ele foi comprado ilegalmente e ainda assim manter contato com Carminha, ainda fingir que são amigos. Neide explica que Carminha tem algo sobre Tufão também, algo do passado dele. Ela sempre garante que tem alavancagem sobre as pessoas que conhecem seus segredos. É assim que ela sobrevive, coletando segredos como armas. Jorginho pergunta: o que Carminha tem sobre seu pai? Neide diz que não sabe os detalhes, mas que tem a ver com algo que aconteceu durante a carreira dele como jogador. Algo relacionado a apostas ilegais ou jogos combinados, algo que poderia destruir seu legado, e talvez até levá-lo à prisão, se viesse à tona. Jorginho sente que está entrando em um labirinto cada vez mais escuro e complexo. Ele pergunta retoricamente se alguém nessa cidade é realmente quem parece ser, se alguém é honesto. Neide diz tristemente que o poder e o dinheiro corrompem, que quando as pessoas têm muito a perder, são capazes de coisas inimagináveis para proteger o que têm. Há um longo silêncio no pequeno apartamento. Finalmente Jorginho fala, dizendo que precisa de tempo para processar tudo isso, para decidir o que fazer. Neide acena, dizendo que entende.
mas voltando a implorar para que ele seja cauteloso, que Carminha provavelmente já sabe que ele esteve ali, que ela tem pessoas vigiando, que ele precisa ter cuidado. Jorginho pergunta por que ela está preocupada com ele agora depois de tê-lo abandonado há 25 anos. Neide, com voz embargada, diz que nunca parou de se preocupar, que pensou nele todos os dias, que saber que ele estava bem, que tinha uma boa vida, era a única coisa que a mantinha funcionando, que a culpa já é insuportável. Não poderia suportar se algo de ruim acontecesse a ele por causa dela. Jorginho não responde, simplesmente se levanta e caminha em direção à porta. Antes do Sir, vira-se e pergunta se ela alguma vez o amou, se alguma vez quis realmente ser mãe dele. Neide, lágrimas escorrendo livremente, diz que sim. Que o amou desde o momento em que o sentiu mexer pela primeira vez. Que a decisão de renunciar a ele foi a mais dolorosa de sua vida, que ela era jovem, assustada e manipulada por Carminha, mas que isso não desculpa nada, que ela deveria ter sido mais forte. Deveria ter encontrado outra forma